Antes de orarmos, vamos ler Salmo 139, NVI. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Agora vamos orar juntos? O sol ainda não havia nascido, mas eu já estava acordado. Acordado da forma que apenas aqueles com a mente carregada conhecem. Um tipo de vigília que não vem do descanso, mas da inquietação. Permaneci imóvel, sem querer perturbar o silêncio ao meu redor, mas dentro de mim sentia algo antigo e inexplicável, como o eco de uma voz que eu havia tentado ignorar. Existem manhãs assim, em que o peso de ser conhecido parece demais para carregar. Ser visto, não nas fotos cuidadosamente escolhidas ou nas conversas educadas, mas conhecido no nível dos pensamentos antes de se formarem, das intenções antes de serem nomeadas, das feridas antes de serem confessadas. Esse tipo de conhecimento pode assustar, e ainda assim, o Salmo 139 diz que é exatamente assim que Deus te conhece. Lembro da primeira vez que li: Tu me teceste no ventre de minha mãe. Imaginei aqueles dedos divinos trabalhando com gentileza e atenção. Cada fio do meu ser escolhido, entrelaçado, amarrado. Não foi por acaso. Eu não fui por acaso. Você também não. Você foi composto, não com pressa, mas com santidade. Que tipo de amor cria com tanto cuidado? Vivemos num mundo que tenta nos definir com rótulos frios e superficiais. Bem-sucedido ou não, amável ou não, digno ou não. Mas antes que qualquer desses julgamentos pudesse te rotular, havia Deus, já escrevendo sua história com alegria. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Essa frase me humilha. Ele conhecia os dias que eu tentaria esconder, os erros que eu lamentaria, as orações que eu murmuraria sem fé. E mesmo assim, ele os escreveu na minha vida com graça. Há um momento na jornada de todo crente em que é preciso decidir se você realmente crê que é maravilhosamente feito. Não como um conceito bonito, mas como uma verdade eterna. Eu lutei com isso. Costumava pensar que precisava me tornar outra pessoa, alguém melhor, para ser aceito por Deus. Mas o Salmo 139 não deixa espaço para essa ilusão. Ele declara que antes de eu tentar impressioná-lo, ele já me via e amava. Certa manhã, durante um retiro silencioso, sentei-me sozinho à beira de um lago e sussurrei a Deus: Tu realmente me vês? E no silêncio que se seguiu, não foi uma voz trovejante que ouvi, foi um saber. Uma certeza sagrada de que eu nunca estive invisível, nem nas dúvidas, nem nas lágrimas, nem no pecado. Ele me viu o tempo todo e permaneceu. Ao acordar amanhã, antes que os compromissos do dia comecem, sente-se com essa verdade. Deus te sondou e te conhece. Ele sabe quando você se levanta e quando cai. Está familiarizado com todos os seus caminhos, não só com os que você se orgulha. E mesmo assim, sua mão está sobre você. Que amanhã comece não com listas de tarefas, mas com uma entrega silenciosa. Não com medo, mas com reverência. Aquele que formou sua alma em segredo ainda não terminou com você. E ele te vê,
exatamente como você é, tecido com maravilha, sustentado por amor, conhecido completamente. Houve uma temporada da minha vida em que fugir parecia mais fácil do que permanecer, não fisicamente, mas espiritualmente. No começo eu nem percebi. Começou de maneira sutil. Mensagens ignoradas, cultos perdidos, orações vazias. Mas por trás dessas pequenas decisões, havia uma pergunta profunda que eu não queria encarar. Será que estou realmente seguro com Deus, se Ele sabe tudo sobre mim? O Salmo 139 responde com uma clareza poética. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? O salmista não pergunta por que quer escapar, mas porque se admira com o fato de que isso é impossível. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Não há direção para a qual eu possa correr onde a graça não me siga. E essa verdade que antes me assustava, se tornou a minha âncora. Lembro de um dia em que dirigi por horas, sem rumo, tentando clarear minha mente. A vida estava barulhenta demais. Cada voz me dizia quem eu devia ser, o que devia consertar, onde eu tinha falhado. Acabei em um mirante, encarando as colinas à distância, com a alma cheia de perguntas sem forma. Não tinha mais palavras, só presença. Sentei em silêncio, sem esperar respostas, apenas ansiando por consolo. E de alguma forma, naquele silêncio doloroso, senti Deus ali, não condenando, não pressionando, apenas próximo. É sobre isso que esse salmo fala. Não de um Deus que nos vigia como um carcereiro, mas de um Pai que caminha conosco em cada sombra. Se eu disser, as trevas certamente me encobrirão, ainda assim a escuridão não será escura para ti. Mesmo quando não consigo ver o caminho, Ele me vê claramente. Mesmo quando não me reconheço, Ele ainda sabe quem criou. Muitas vezes associamos a presença de Deus com luz brilhante e orações respondidas. Mas às vezes, sua proximidade se manifesta como um sussurro calmo no nosso momento mais perdido. Uma quietude que nos sustenta quando tudo ao redor desmorona. Talvez você esteja passando por algo agora. Um vale secreto de confusão, luto ou cansaço. Talvez ninguém saiba. Talvez você nem tenha palavras para explicar. Mas quero que ouça isto. O Deus que te viu antes do seu primeiro suspiro é o mesmo que está com você agora. Ele não espera que você se conserte antes de se aproximar. Ele não pede que você corra até ele. Ele já está ao seu lado. E quando você estiver acordado à meia-noite, revendo fracassos ou temendo o futuro, lembre-se de que a escuridão não é escura para ele. Sua presença não depende da luz. Ele se move com o mesmo poder nas sombras. Isso muda tudo. Quando você entende que a proximidade de Deus não é condicional, que Ele não desaparece nas suas dúvidas ou desvios, você começa a respirar de novo. Você começa a viver não com medo, mas com confiança. Lembro de Elias na caverna, exausto e com medo. Deus não veio no vento, nem no fogo, mas em um sussurro suave. Assim Ele vem para muitos de nós, silencioso, próximo, fiel. Nem sempre o notamos no meio do barulho, mas quando paramos, quando deixamos de fugir e começamos a ouvir, percebemos, Ele nunca esteve longe. Talvez essa seja a sua convocação para esta manhã. Não correr mais rápido, mas descansar mais fundo. Lembrar que você não precisa se esforçar para ser visto. Você já é visto. Não precisa procurar para encontrá-lo. Ele já está com você. Então respire. Fique quieto. Deixe seu coração lembrar o que sua mente esquece. Não há lugar onde o amor dele não te alcance. E não há parte de você tão quebrada ou tão distante que sua cura não possa tocar. Ele está mais perto do que o seu próprio fôlego. Sempre esteve, sempre estará. Eu costumava ter medo da oração com que Davi encerra o Salmo 139.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Parecia uma oração arriscada demais, como se eu estivesse me abrindo para um exame minucioso que revelaria algo vergonhoso. Eu temia que, se Deus sondasse profundamente, encontrasse algo que finalmente o fizesse se afastar. Mas com o tempo, percebi que Davi não pedia para ser sondado porque duvidava do amor de Deus. Ele pedia porque confiava nele. Ser sondado por Deus não é ser condenado, mas ser completamente conhecido. E quando você confia em quem o está sondando, não há medo na entrega. Penso nas manhãs tranquilas em que me sento sozinho antes que o dia comece, com a Bíblia aberta e o café esfriando ao lado. Nem sempre tenho palavras elaboradas. Às vezes é apenas um suspiro, um sussurro, um nome. Mas muitas vezes encerro esses momentos repetindo as palavras de Davi: sonda-me, porque sei que meu coração pode me enganar. Sei que a ansiedade pode se disfarçar de cautela. Sei que o medo pode fingir ser sabedoria. E preciso da luz do Espírito para revelar aquilo que não consigo ver sozinho. Deus nunca se surpreende com o que encontra. Quando Ele nos sonda, não é para o bem dele, é para o nosso. Ele já conhece os pensamentos ansiosos, já vê os motivos ocultos. O convite é deixá-lo revelar essas coisas para que ele possa começar a curá-las. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa não é a oração de quem teme ser rejeitado, é a oração de quem está pronto para ser livre. Alguém que já não quer carregar o peso de fingir ou de parecer perfeito. Alguém que prefere ser corrigido por um Deus amoroso a ser consolado por uma mentira. É assim que começamos nossas manhãs de forma diferente. Não com esforço, mas com permissão. Não com pressão, mas com presença. Acordamos e pedimos não apenas bênçãos, mas transformação. Dizemos: Senhor, antes de falar com qualquer outra pessoa, fala comigo. Sonda meu coração, examina meus pensamentos, remove o que não te pertence e planta o que permanecerá. E ele faz isso. Às vezes vem como um toque de convicção quando falamos com impaciência, ou como uma consciência repentina de graça quando preferiríamos julgar. Às vezes é o impulso para pedir perdão, a pausa antes de reagir, ou uma paz estranha em meio ao caos. O Espírito guia com sussurros, não com gritos, mas quando o convidamos, começamos a perceber os pequenos ajustes. E com o tempo, esses ajustes nos conduzem mais fundo no caminho eterno. Se você nunca orou essa oração de verdade, talvez hoje seja o dia. Não é uma oração para os fracos, mas para os famintos. Para quem está cansado de fingir. Para quem deseja um crescimento real, não só hábitos religiosos. Para quem está disposto a ser sondado porque deseja ser transformado. Faça desta a sua canção matinal. Sonda-me, ó Deus. Não por medo, mas por fé. Porque o Deus que te teceu em segredo é o mesmo que te aperfeiçoa em público. O Deus que te cerca com misericórdia é o mesmo que arranca com gentileza aquilo que te fere. E quando ele te sonda, é sempre para te levar mais perto do coração dele. Este é o Deus que encontramos todas as manhãs. Não um governante distante, mas um Salvador presente. Não um juiz severo, mas um fogo refinador. Não um observador passivo, mas um curador ativo. Então, deixe o dia começar com rendição. Abra seu coração por completo. Convide-o a entrar, não só nas partes que você tem orgulho, mas também nos medos, nos fracassos, no cansaço. Ele pode lidar com tudo isso. Mais que isso, ele deseja. E se você escutar com atenção, talvez ouça a resposta, não em trovões, mas no silêncio. Estou aqui. Sempre estive. E não vou embora. Você acordou esta manhã não por acaso, mas por misericórdia. E em cada respiração desde então tem sido sustentado, visto, conhecido e amado. O Salmo 139 não é apenas uma meditação poética. É a sua história.
É a verdade sagrada de que Deus sempre esteve perto, desde a formação secreta do seu ser até os suspiros silenciosos do seu coração. Hoje, ao entrar nas horas que virão, que a proximidade de Deus seja a sua força. Quando a dúvida sussurrar, que o conhecimento que Ele tem de você fale mais alto. Quando o medo se aproximar, lembre-se, você está cercado, por trás e pela frente. Quando a ansiedade surgir, permita que Ele o sonde, não para envergonhá-lo, mas para guiá-lo com ternura. Ore comigo. Senhor Jesus, obrigado por me conhecer tão profundamente e, mesmo assim, escolher me amar completamente. Obrigado porque não há lugar onde eu possa escapar da Tua presença e nenhuma parte de mim está quebrada demais para a Tua cura. Sonda-me hoje, revela aquilo que tento esconder, mostra o que não consigo enxergar e guia-me pelo Teu caminho eterno. Que esta manhã seja marcada não pelo que posso fazer, mas por aquilo que Tu já fizeste. Que o Teu Espírito guie meus passos, guarde meu coração e me dê paz. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que a voz dele seja a primeira que você ouça hoje. Que a palavra dele seja o espelho onde você se olha e que você leve consigo a verdade inabalável de que é plenamente conhecido, maravilhosamente formado e eternamente amado. Diga amém se isso falou ao seu coração.